Estamos de volta com o terceiro bloco do programa História Atual. O nosso programa está discutindo a corrida espacial e o entrevistado, o nosso querido amigo, engenheiro espacial, Dr. Francisco Carlos de Amorim III. Nesse terceiro bloco, nós iremos conversar um pouco sobre o Programa Espacial Brasileiro. Terceiro, o Programa Espacial Brasileiro tem início nos anos 60, tendo a sua evolução em plena ditadura militar e no auge da Guerra Fria. Como nós podemos enquadrar o país nesse processo de expansão tecnológica e de corrida espacial? Essa aí a gente vem para a nossa realidade no Brasil, né? Realmente o programa começou com Jânio Quadros, né? Quando a criação do chamado Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, né? Ele teve um início promissor, né? Tanto, tanto vamos dizer assim, na parte de foguetes, como na parte de satélites. Claro, começou na parte de foguetes, tá? E assim, tem uma figura-chave, assim como a gente falou, né, de algumas pessoas chaves nos outros, na história do programa espacial, da era espacial, a gente também tem que falar no Brasil, né? Que a gente tem uma mania de esquecer as nossas pessoas relevantes. E tem uma pessoa que é fundamental, não dá para falar do programa espacial sem falar dele, né? Uma pessoa chamada Fernando de Mendonça, cearense, nasceu em Guaramiranga, tá? Em 29. Foi piloto da Força Aérea, tá? E era uma pessoa que teve vontade de estudar, né? E ele foi fazer doutorado em Stanford, tá? E ele estava nos Estados Unidos na época que foi a criação da NASA. Veja só, tá? Ele estava, tudo aquilo que a gente conversou no passado, ele estava no meio daquilo tudo lá, né? Então ele criou alguns programas de desenvolvimento em parceria com os Estados Unidos. Ele conta as histórias dele são incríveis. Infelizmente eu não o conheci pessoalmente, tá? Eu ainda tenho a oportunidade de conhecê-lo, porque apesar de ele ter nascido em 24, ele ainda está vivo, com quase 100 anos. E assim, ele é uma pessoa lúcida. Tem entrevista dele no YouTube deste ano. É incrível. Incrível. Ele está com quase 100 anos, né? É, e ele criou o programa, algumas pesquisas que ele precisava desenvolver, na época ele estava em Stanford, né? E ele viveu nos Estados Unidos nessa época da corrida armamentista e da corrida espacial, tá? E viveu a construção da NASA. É, ele foi a pessoa que convenceu, né, a gente criar um programa espacial no Brasil. Na época que foi criado, que Jânio Quadros ia colocar que ia criar esse grupo de organização, o Fernando de Mendonça, ele disse que tinha um outro cara lá que na época queria montar um grupo de estudo de UFOs, de OVNIs, tá? E quase que o grupo era de OVNI. Depois que ele virou realmente uma atividade mais científica, tá? Então, eu conhecia muita história do Fernando de Mendonça através do meu querido orientador, né, o Marcelo Lopes. O Marcelo Lopes é uma figura incrível lá do INPE. E ele contava bastante, ele gostava também de histórias, e contava bastante as histórias do que era o INPE na época da sua fundação. E realmente, quando a gente vai ler, né, esse início do programa espacial, o Brasil, eu não diria que ele estava em pé de igualdade, né, com os Estados Unidos e Rússia, mas ele estava ali, ele estava assim na rasteira, entendeu? E inclusive o, o Fernando de Mendonça,
ele trabalhou no Radstone Center, no Alabama, que é onde o Wernher von Braun foi. E ele conheceu o Wernher. Não só conheceu, ele virou amigo do Wernher, né? Ele trouxe o Wernher, o von Braun para o Brasil umas 2 vezes para fazer conferência aqui, levou o cara na praia. Assim, então o Fernando Mendonça, não só isso, ele era aquele tipo de pessoa. Eu gosto muito de falar das pessoas, sabe? Eu já teve um tempo que eu achava que a gente tinha que ser mais impessoal, aquele negócio assim, eu não defendo pessoas, eu defendo ideias, né? Assim, são pessoas que têm ideias, né? E são pessoas que criam essas coisas. Por isso que eu falei acho que no primeiro bloco, né? Falando assim, da importância da gente discutir pessoas. Pessoas são realmente importantes. Esses avanços são realmente retratos das pessoas. Se você olhar o INPE hoje, o INPE é um retrato, é um reflexo, melhor falar assim, da alma do Fernando de Mendonça, né? O INPE não é igual à NASA. A NASA é uma outra coisa, né? O INPE ele tem lá dentro. O INPE só tem atividade civil, tá? O INPE não tem atividade militar. O INPE ele tem uma atividade de pesquisa na construção de satélites, tá? Construção, integração e teste de satélites. Ele tem uma área de meteorologia, tem uma área de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é você conseguir, através de um sensor que está num satélite, vamos usar esse exemplo aqui, tá? Conseguir medir uma coisa que está na Terra, como, por exemplo, resultado de queimadas. Tá? Isso é o que o sensoriamento remoto faz. O sensor está remoto, o sensor não está na floresta, o sensor está em outro canto. Tá? E o INPE tem também um trabalho de desenvolvimento acadêmico. Quando eu fui lá para o INPE, eu fui fazer o mestrado e doutorado no INPE. E o curioso, o INPE, que é um mestrado de doutorado, não em ciência, mas um mestrado de doutorado em engenharia, a minha área, tá? Também tem em ciência. Então, ele por não existir no Brasil capacitação técnica necessária para fazer o que o INPE idealizava fazer, o INPE foi criado e já desde o seu início existiam programas de capacitação das pessoas, mas não é capacitação qualquer, capacitação é mestrado e doutorado, né, com parceria com diversos institutos no mundo, né, inclusive com parceria, a gente tinha uma parceria forte com os Estados Unidos na época do Fernando Mendonça, né. Então, assim, eu diria que esse início do Brasil ele foi muito promissor, tá? Uma coisa também que é importante a gente saber, assim, existe no Brasil uma divisão clara, né, do que é atividade militar, espacial, que é focada simplesmente no foguete, tá? Até onde eu sei, assim, eu conheço várias pessoas no programa espacial brasileiro, né? Já tive alguma atuação mais profunda. E assim, o Brasil não tem nenhuma atividade realmente militar, não tem um uso militar para os veículos lançadores de satélites, que são os foguetes, tá? Realmente a atividade dos foguetes, ela é para uso científico e para capacitação técnica. Para caso seja preciso, no futuro, você ter essa capacitação em casa, tá? Mas não existe nenhum programa hoje no Brasil de armar nenhum veículo, nenhum foguete desses, né? Esses programas são todos abertos, né? No Brasil a gente tem essa transparência, tá? Apesar de existir algumas coisas sigilosas no Brasil, é claro, né? Mas assim, não existe nenhum programa que existe a previsão de armar nenhum desses foguetes. Tá? Você iniciou aí a falar no tema que eu quero que vocês explicite um pouco mais agora. Os objetivos das pesquisas desenvolvidas
no Brasil, elas priorizaram em algum momento os interesses militares ou eram voltadas também para o aprimoramento das ciências do conhecimento espacial, né? O programa é amplo, é vasto, Uhum. apesar de, como você mesmo disse, não dá para, nem nos anos 60, e acredito, eu posso estar enganado, hoje, né, se comparar com o programa norte-americano, o soviético, o alemão. Mas quando se pensou o INPE e depois da sua estabilização, principalmente durante o regime militar, havia uma divisão nuclear, um objetivo militar e objetivo de expansão das ciências do conhecimento espacial ou não? É, eu acho que é uma continuação clara, né, do que a gente estava conversando, né? Realmente, eu nunca soube, tá, de nenhum relato ou de nenhuma intenção que a gente tinha de armar, né, nenhum desses foguetes. Agora, é claro, veja só, como a gente falou no passado, as coisas estão conectadas, tá? Se você tem a capacitação para colocar um satélite em órbita, você tem a capacitação para fazer um míssil balístico intercontinental. É a mesma coisa, tá? A capacitação era desejada. Agora, a intenção de armar, pelo que eu saiba, nunca houve alguma intenção séria. Pode até ser que tenha existido na cabeça de alguém essa vontade, né? Mas isso nunca foi perseguido, tá? Até porque a gente depois desistiu, né, de qualquer atividade de desenvolver armamento nuclear, né? Então, assim, indo um pouco mais a fundo, né? Então, o Brasil, por que houve essa divisão? O INPE, eu acho que até no início ele tinha a intenção de trabalhar também nos foguetes, tá? O Brasil construiu uma certa reputação na área de foguetes, né? A gente lançava os veículos de sondagem, veículos sonda, que eram lançados no início aí de Natal, na Barreira do Inferno, né? Era, era a principal base de lançamento de foguetes da Força Aérea. E o INPE tinha uma participação maior nisso. Agora eu não me lembro dos detalhes, né? Mas para que o INPE pudesse ter cooperações com outros institutos de pesquisa internacionais, ele não poderia estar envolvido em atividades diretamente com atividades militares, tá? Isso era uma exigência. Então, o INPE se tornou um braço do Ministério de Ciência e Tecnologia, totalmente destacado do que hoje seria Ministério, né, das Forças Armadas, que antes eram três ministérios, era Marinha, Exército e Aeronáutica. Então o INPE ele é um órgão de ciência e tecnologia, exclusivamente. Não há, né, no INPE nenhuma atividade militar. E, e assim, a atividade de foguetes, né, ela caminhou bem, ela caminhou muito bem. O Brasil detém uma tecnologia de, de combustível sólido. A pessoa fala, combustível sólido a gente devia usar combustível líquido. Não, mais ou menos, né? O ônibus espacial, os primeiros foguetes do ônibus espacial eram combustível sólido. E depois que ele usava combustível líquido, né? Então o Brasil detém sim uma área de conhecimento nisso. E é triste a gente ver que o, o nível de investimento é muito aquém da capacidade do pessoal que a gente tem disponível, entendeu? Então, mas eu acho que é isso, essa divisão. O Brasil, quando criou, teve várias etapas, né? Teve uma etapa marcante no Programa Espacial Brasileiro que se chama MECB, Missão Espacial Completa Brasileira, onde estava previsto pelo pessoal do INPE a construção de um satélite de coleta de dados,
Depois eu vou dizer para que é que isso serve, né? E pelo pessoal da Força Aérea, tá? O CTA, o IAE, a construção de um veículo para lançar esse satélite. A Força Aérea já estava dominando os veículos de sondagem, tá? Que eram veículos suborbitais, e agora precisavam de colocar um para colocar o satélite em órbita, né? O que o pessoal governamental não previa, né? Era assim, é o nível de complexidade e de investimento necessário para fazer um veículo. Eu estou falando assim, a gente vai olhar, por exemplo, a V2, né? Foram lançadas centenas de veículos antes de ele conseguir realmente colocar um veículo que era inferior ao veículo sonda que a gente tem no Brasil, né? Para colocar um negócio em órbita é uma quantidade de dinheiro absurda, né? Então, se a gente olhar para até uma comparação aqui, todo o programa Apollo, né, custou, a números atualizados de hoje, 280 bilhões de dólares, né? Então, se a gente comparar isso, por exemplo, com. Eu sei que posso até estar devagando um pouco aqui, mas assim, se a gente comparar isso, por exemplo, com. O programa Apollo teve mais ou menos 10 anos. Se a gente comparar isso com a guerra no Afeganistão, a guerra no Afeganistão custou 2,3 trilhões de dólares, né? Se a gente dividir isso pela metade, porque não foram 20 anos, foram 10 anos, né? Dá 1,1, 1,5 trilhão, né? Eu ainda ficaria com o programa Apollo do que com a guerra no Afeganistão. É complexo, amigo. Os dados, as estatísticas e, e o investimento, muitas vezes, do homem na guerra, quando você compara com investimentos em programas, programa espacial, mesmo com toda a complexidade, né? E, e, e o destino que foi dado a parte dessa conquista espacial, a gente percebe a complexidade. Mas, para encerrarmos o nosso bloco e a nossa entrevista, eu gostaria de saber, Terceiro, como está o programa espacial brasileiro hoje, se comparando com outros países? E tem como fazer um balanço, um quadro comparativo, em termos de investimento, de apoio governamental, dos últimos 20 anos? Ah, a resposta não é agradável. Nosso programa está estagnado, né? Assim, eu vou fazer aqui uma ressalva, tá? Faz algum tempo que eu saí de atividades relacionadas ao Programa Espacial Brasileiro. E eu não estou realmente atualizado no dia a dia, tá? Quando foi? Eu estou aqui há 6 anos e depois disso faz uns 7, 8 anos que eu não tenho assim, relação direta com o Programa Espacial Brasileiro. Mas como a gente falou lá no começo, quer dizer, o programa, ele a gente começou bem, a gente estava caminhando bem, né? O último quadro que eu tenho, tá? Infelizmente eu não tenho um quadro mais atualizado. Mas assim, uma coisa que é importante o pessoal entender do programa espacial. Então a gente estava falando um pouco ali do VLS. O VLS é o Veículo Lançador de Satélite, que é aquele veículo que eu falei que na Missão Espacial Completa Brasileira foi previsto o INPE fazer um satélite e o CTA, Força Aérea, fazer um veículo lançador, tá? O veículo lançador, ele teve o primeiro teste, o primeiro estágio teve um problema, tá? Mas o veículo ele conseguiu subir de maneira estável, mesmo com um dos 4 foguetes do primeiro estágio não tendo ignição correta no tempo correto, ou não ignitou, né? E mesmo assim, quer dizer, em alguns
a gente deseja muita coisa, né? Se você vai lá, as V12, os caras lançaram, sei lá quantas, 100. O nosso veículo, em vez de ele detonar, né, ele simplesmente ele subiu inclinado, assim, ó. Mas ele ficou em pé, o que é uma conquista gigantesca, tá? É tanto que, apesar de o veículo não ter colocado em órbita, as notícias internacionais na época do primeiro VLS era que o Brasil já detinha tecnologia de lançar satélites. É porque o foguete não. É porque o foguete não acionou. Mas assim, conseguir controlar o veículo a gente já sabia. Né? E depois teve o VLS-2, que teve um problema no segundo estágio. Terceiro, isso foi em que ano? Deixa eu ver aqui. Não tem problema parar aqui, não. Eu já tomei velho, eu não lembro mais da cabeça, não. Tá tudo. Ah, Mas tudo assim, bem, tudo bem. o primeiro lançamento do VLS foi em 97. O segundo lançamento do VLS foi em 99. E aí houve o maior desastre do nosso programa espacial, que foi em 22 de agosto de 2003, 2 anos antes de eu ir para o INPE. Não que isso seja relevante, mas só relatando aqui. O veículo ele estava na sua fase de montagem final. Ele já estava na base de lançamento. E houve um acionamento inadvertido do primeiro estágio. Morreram 21 técnicos do Programa Espacial Brasileiro. Você lembra que lá no começo do programa eu falei que a gente paga essas coisas com sangue, né? O Brasil tem o seu sangue doado pro espaço também, né? Foi feito esse foi o mais duro golpe para o Programa Espacial Brasileiro. A parte do satélite do INPE, o satélite coleta de dados, ele foi construído e foi lançado por um foguete americano, tá? Mas assim, é uma tarefa muito mais perigosa e muito mais complexa realmente construir um veículo lançador de satélites. Ainda mais agravado pela baixa quantidade de orçamento destinado. Eu vou mandar para você aqui uma figura, tá? Infelizmente eu estou vendo aqui, você não está vendo. Quando houve esse lançamento, quando houve esse acidente do VLS V3, foi feito um relatório para entender o que aconteceu. Aquilo realmente foi um desastre. E eu conheço um dos caras que fez um dos caras, desculpa falar assim informalmente, mas eu conheço o Petrônio, foi meu professor no INPE, né? Depois eu tive algumas conversas com ele, é uma pessoa excepcional. O Petrônio era a pessoa brasileira mais recente que era a ponte nossa de conversa com a NASA, né? Eu acho que eu vou contar isso aqui um pouco depois do nosso programa espacial, que era a nossa participação na Estação Espacial Internacional. Então ele participou também desse relatório de investigação do que foi que aconteceu lá, né? Quando houve esse acidente, muito se conversou incluindo a possibilidade de ter havido algum tipo de sabotagem, né? Porque muita gente não quer que a gente tenha essa tecnologia, né? Quanto menos pessoas no mundo tiver essa tecnologia, mais fácil é controlar. E uma figura assim chave do relatório é o nível de investimento que foi destinado ao programa MACB ao longo do tempo, tá? Então eu tenho aqui em 1990, só para a gente ter alguns números, tá? Em 1990 estava previsto que o MACB receberia mais de 60 milhões de dólares por ano, no ano de 90, tá? O veículo lançador
tá, recebeu 20. Isso vai só caindo. Quando chegar em 94, estava então, veja só, estava previsto todo o programa MacB receber 60, tá? Está dividido em duas coisas. Tem a parte do veículo e tem a parte dos centros de lançamento, que é a base. O Brasil mudou da Barreira do Inferno para o centro de lançamento de Alcântara, que é uma coisa que vale a pena também falar, né? Então, assim, recebeu, sei lá, 2/3 do que era previsto. No outro programa, no outro ano, também recebeu menos do que estava previsto. E isso vai descendo. Até que chegou, a gente está falando que o lançamento do VLS, aquele que ignitou, né, foi em 2003. Se você olhar aqui, por exemplo, em 99, o programa... Quer dizer, quando você tem orçamento destinado menor do que o previsto, você não consegue fazer aquilo que estava previsto, né? Isso vai prolongando, tá? Então o programa se prolongou além do previsto, primeiro, porque o orçamento não foi destinado, e segundo, pela complexidade da atividade. Então vocês têm um agravante aí. Mas, por exemplo, em 99, o VLS recebeu, sei lá, entre 1 e 2 milhões, né? Em 2000, aqui, eu estou olhando aqui, tá? Menos de 4 milhões, tá? Então, assim, como é que você quer? Até chegando em 2003, que ele recebeu aqui também por volta de 4 milhões, né? Como é que você quer realmente ter um programa espacial com números tão pequenos assim? É melhor não ter. É melhor não se enganar, entendeu? A sabotagem, a sabotagem é feita por nós mesmos, né? A base de Alcântara é uma base, assim, ela foi, a torre de lançamento foi destruída com esse acidente. Hoje ela está reconstruída, né? Hoje o Brasil está tentando se recuperar do de, e passar a utilizar a base de Alcântara, né, com maior frequência. Houve até aquela atualização do acordo de salvaguardas tecnológicas, porque antes o acordo era muito ruim, o acordo melhorou agora. E assim, a base de Alcântara ela tem uma característica: quanto mais perto do Equador você lança, menos combustível você usa, porque a Terra é redonda, apesar de que diz que é plana, mas assim, a Terra é redonda, né? Então, se você quer chegar em uma órbita, você já está mais perto, vamos entender assim, tá? Então, a base de Alcântara, ela tem uma condição geográfica, comparado com outras bases, que você pode economizar 30% de combustível, né? Mas isso não é uma coisa imediata, porque você tem que ter realmente uma infraestrutura. Quer dizer, hoje as coisas estão preparadas para receber veículos brasileiros. Quer dizer, eu não tenho informação de como é que está a questão do porto para você chegar e transportar um veículo para lá, né? Um veículo também que foi projetado, esses veículos não é como um carro, que você abastece menos combustível ou mais combustível. Ele é construído, cada veículo é construído, cada veículo é um projeto, cada veículo é único. Então, assim, eles são projetados. Um veículo que é projetado para ser lançado da Califórnia, ele tem o tamanho com combustível necessário para ele ser lançado da Califórnia. Entendeu? Então, assim, teria que se convencer as pessoas que eu tenho uma infraestrutura que compensa e ele ser construído para ser lançado daqui. É um mercado gigantesco. Hoje a gente percebe que isso é um mercado enorme, né? Tá aí a SpaceX para provar, não só a SpaceX, Blue Origin, tem uma quantidade imensa de empresas privadas que estão querendo fazer uso do espaço, e realmente é um mercado. Assim, eu olho com um certo pesar para o que nós podíamos ter sido, né, e onde nós estamos hoje, né? A gente começou o nosso programa espacial, nós fizemos uma parceria com a China,
Tá? A gente ensinou a China muita coisa. Ninguém queria fazer parceria com a China. Na verdade, até hoje eu não entendo porque que a gente tem a parceria com a China. Mas sim, mas a gente tem. Tá? Então a gente lança um satélite de imageamento da Terra. Tá? E hoje a China lançou homem para o espaço. Entendeu? Tá planejando uma viagem para a Lua. A China, eu nunca fui para a China. Eu até perdi a oportunidade. Eu poderia ter ido pela Metro quando eu trabalhava lá e não fui. Mas assim, a China, ela tem uma cidade dedicada a isso, a pesquisa espacial. É uma cidade inteira, né? Seria a nossa São José dos Campos. Mas assim, falta vontade, entendeu? Eu acho que e falta visão. A gente, infelizmente, é o país das oportunidades perdidas, né? É triste. Desculpe eu não consegui ser mais animador. Pode até ser que os pessoal hoje estejam. Eu sei que tem um programa novo aí de lançamento de nanosatélites. É, mas eu já tive a minha participação no programa espacial. Quero dizer assim que a gente tem pessoas incríveis no programa. Temos pessoas realmente que assim é, é realmente uma falta de visão não investir no que essas pessoas são capazes de entregar. É, amigo, o problema não está na nossa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada. Se nós olharmos para os institutos de pesquisa no Brasil, para as universidades públicas, estaduais, federais, os institutos federais, nós vamos encontrar centenas de milhares de pesquisadores de todas as áreas de conhecimento, com toda a energia, com toda a vontade, com toda a disposição, mas que falta a essas pessoas estrutura, falta a essas pessoas é, investimento, tanto em nível municipal como estadual e principalmente federal. Por que principalmente federal? Porque as maiores universidades públicas do Brasil são as universidades federais. Então, o governo federal tinha que olhar mais para esses institutos de pesquisas, né? E para que a nossa mão de obra, os nossos profissionais qualificados, não ficassem é, apenas sonhando com projetos como acontece. E o que você diz aí é uma verdade. A experiência que você teve aqui no Brasil, você conheceu de perto a estrutura do nosso programa e sabe exatamente as dificuldades que os seus colegas de área aqui no Brasil passam. Não? Acredito que aí na Alemanha seja diferente, né? Exatamente porque existe uma política de governo, talvez até uma política de Estado mais consistente e mais forte do que aqui no Brasil. E eu abro agora para o amigo fazer as considerações finais da nossa entrevista, do nosso programa. É com você, amigo. Obrigado, Lemuel. É, eu não tenho como deixar de lembrar de meu querido orientador, Marcelo Lopes. Ele, eu, ele dizia, né, que ele relatava o nome da pessoa que o desasnou. E foi o professor Marcelo Lopes que me desasnou, né? E ele falava, ele tem uma frase famosa, é uma pessoa genial, assim, é uma pessoa incrível. E ele tem uma frase que ele falava sempre: nós somos poucos, pobres, fracos, obsoletos. Mas o que é pior de tudo, sobretudo, nós somos desunidos, né? É, eu acho que nessa frase do professor Marcelo, eu acho que está a solução para o nosso problema. É só a gente ir de trás para frente, né? Eu acho que se a gente se unir, a gente consegue recuperar um pouco da obsolescência que a gente tem. A gente ganha força, né? Com força,
a gente consegue sair da pobreza, né? E depois a gente consegue influenciar outras pessoas. Eu vejo o exemplo, né, do que foi possível ser realizado, né, naqueles 10 anos da corrida espacial. É uma coisa realmente incrível. Assim, eu não espero, isso não é menosprezando, tá, a audiência, mas assim, eu não espero que as pessoas tenham condição de entender a dimensão do que foi realizado ali. Porque antes de entrar nesse mundo, eu tinha uma visão do que era, mas depois que você consegue entender e entrar nos meandros das coisas, realmente aquilo foi quase um ato de loucura que o pessoal teve. Assim como os navegadores que tiveram a vontade de cruzar o Atlântico, né? É realmente comparável. Tá? Então, assim, isso só foi possível ser realizado porque o pessoal se uniu em torno de um objetivo. Né? É, se você olhar até o retrato do INPE na época, né? O INPE, a gente em algum momento a gente teve realmente não digo só a união dos povos, né? Mas assim a vontade política de realizar. Naquele momento era um objetivo para o Estado brasileiro evoluir nessa área. E assim foi criado o INPE. O INPE é um centro de excelência no hemisfério sul. Não é só na América do Sul, no hemisfério sul inteiro o INPE é um centro de excelência. Tá? Isso foi criado, porque assim, às vezes é difícil a gente conseguir comparar com os americanos, né? Os caras foram para a Lua. Não, olha o nosso exemplo aqui. A gente saiu do nada, tá? E a gente criou um programa espacial. E isso tem um valor enorme. Os desafios que nós temos no programa espacial são enormes. Se você não tem quem vir ensinar. Né? Sei lá, a gente tem uma atividade, se você tem um trabalho acadêmico, você pergunta a alguém, né? Como é que faz isso? Eu não tenho quem perguntar. Não ache que vai vir um cara que já fez e vai dizer, ah, você faz assim, assim, assim. Não funciona assim. Né? Mas se a gente tiver um objetivo em comum, se a gente for firme e a gente trabalhar muito, a gente consegue realmente realizar coisas incríveis. Eu acho que eu deixo por aí a minha finalização. Muito obrigado, Lemuel, pelo convite. Obrigado, terceiro. E mais uma vez eu peço a você que está nos assistindo, compartilhe a nossa programação. Se não for assinante, assine, se inscreva no canal, acione o sino para receber as notificações nos dias e horários do programa. Ficamos por aqui, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.